É isso? A gente estava falando de quem mesmo? Deixa eu ver se vocês estão boa de memória. A gente tá falando, a Letícia perguntou em que página deve ser. Daí eu coloquei a página 25, deve ser. Deixa eu dar uma olhada. Página 25. Deixa ele abrir aqui para mim que ele está abrindo. Sistemas integrados. Acho que é isso mesmo. Uhum. É isso mesmo. Página 25. Sistemas integrados. O ser humano e os sistemas integrados. Vamos fazer assim. Eu vou pela sequência que está aqui na minha tela. Deixa eu tirar isso aqui daqui e botar aqui, senão fica atrapalhando. Só um segundo. Então, já está gravando, já está gravando. E aqui na minha sequência. Vamos lá. Quem lê para mim ali a parte O Robô? Eu queria. Pode ser, Sofia. Oba, quanta coisa ele conhece, sabe a tudo responder. E o que tanto o entristece é ser humano ele não ser. Com suas leis de metal Raciocina. raciocina e sabe andar. Mas o que ele faz tão mal é não sorrir e nem chorar. Sou robô e a vida é dura quando se é feito de lata. Sou sem jogo de cintura e a minha voz é muito chata. Vou ter sempre algum defeito, já perdi a esperança. Pelo homem eu fui feito à sua imagem e semelhança. Nunca tem nenhuma dúvida, incansável e seguro. Por tudo isso, ele é considerado um homem do futuro. Ser homem do futuro não me anima muito, não. Todos saberão de tudo, mas como eu, sem coração. Os adultos sempre sérios sabem só me programar. E eles não brincam com ele. Com crianças eu vou brincar. A gente tem duas perguntinhas para responder ali na seguida. Segundo a letra da música, o que diferencia um robô de um ser humano? Que ele não pode chorar nem rir. Não tem coração, não pode chorar, não pode rir, não pode A brincar. inteligência avançada, que ele não tem sentimento. Isso, perfeito. Afinal, quem somos nós? O que realmente nos caracteriza como seres humanos? Que a gente tem um coração. Tecnicamente ele pode, só que eu acho que ele não vai achar engraçado, porque ele vai ser programado para isso. Uhum. As perguntas são só para orientar o que a gente vai fazer aí pela frente, tá? Objetivos que a gente tem pela frente: citar os principais órgãos e descrever o funcionamento dos sistemas humanos relacionados à digestão, respiração, circulação e excreção. Então a gente vai estudar 4 sistemas aí do nosso organismo: digestão, respiração, circulação e excreção. Listar cuidados com a saúde, relacionando-os à prevenção de doenças ligados aos órgãos estudados. Reconhecer as atitudes pessoais que podem ser realizadas na manutenção da saúde. Então vamos começar. Digestão. Quem lê para mim os 2 primeiros parágrafos? Posso ler? Pode. Ô, professor, eu não posso ler porque o meu priminho aqui, ele tá gritando, daí não vai dar para ouvir muito bem. Posso ler? Tá. Mais alguém? Posso ler, professor? Sim, pode. Tá. Digestão, né? O organismo dos Digestão. Tá. O organismo dos animais não consegue utilizar a energia luminosa do sol para sintetizar seus alimentos, diferentemente do que fazem os organismos clorofilados,
por meio de fotossíntese. É por isso que o ser humano se alimenta durante toda a sua vida. Isso, a gente tem que comer sempre, né? Nós somos autotróficos e heterotróficos. Ó, heterotróficos. Autotróficos e Heterotróficos. heterotróficos. Perfeito. Continua, mais um, faz favor, Antônio. Os alimentos nos fornecem diferentes tipos de nutrientes, são fontes de energia e nos proporcionam substâncias necessárias ao crescimento do corpo, bem como a reposição de perdas diárias. Por exemplo, quando o corpo precisa repor algumas células, formar novos tecidos ou recompor algum tecido danificado, as substâncias utilizadas são provenientes dos alimentos. Isso aí. Mais alguém que queira ler os próximos dois? Eu vou ler esse Eu. então. Eu quero. Meu Deus, não briguem. Um de cada vez. Quem ficou ligado, a Laura. Vai, Laura, tua vez. Posso começar? Pode. Pode. E os carboidratos Não, são não. relativamente Laura, grandes. a maioria Para das que essas moléculas. grandes moléculas, macromoléculas, possam ser Laura, assimiladas pelo organismo. Laura. Segura aí, Laura. Oi? Ô, Laura. É o segundo parágrafo ali, ó. A maioria das moléculas. Segundo parágrafo, página 26. A maioria das moléculas. Achou? Professora, eu não consigo ouvir. Espera aí que eu vou colocar para ti na tela que tu precisa ler. Espera aí, segura. Tá enxergando agora? Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Ainda não. Espera um pouquinho. Por que não foi ainda? Aqui. Vamos ver se agora vai. Vocês estão vendo a tela ou não? Tá aparecendo para vocês, né? Laura, aqui, ó. Não. A maioria das moléculas. Apareceu aí? Laura? Eu não tô. Clica no meu nome que tá aí, não nesse que eu tô aparecendo, no outro Antônio que tem. Tá vendo aí o Antônio? Clica em cima que vai aparecer. O professor, posso ler então? Só espera um pouquinho, Arthur. Deixa a Laura tentar ali, peraí. Agora eu saí da tela. Pronto, voltei. Achou ali, Laura? Laura, lá na página 26. Eu vou colocar para ela no chat. Deixa eu ver se ela consegue no chat. Isso, Felipe. O chat não tá conseguindo ficar para mim. Aqui. Meu Deus, até o chat tá travando. Laura. Página 26, é isso? Alguém já colocou. Alguém foi mais rápido que eu. Tá travando aqui em casa. O meeting. Talvez porque eu esteja. Tá ouvindo a gente, Laura? Paulinha. Acho que a Laura não tá nem nos ouvindo. Vai, Melo, então lê pra gente ali. A maioria das moléculas.
A maioria das moléculas que constituem os alimentos, como as proteínas, os lipídios e os carboidratos, são relativamente grandes para que essas grandes moléculas, macromoléculas, possam ser assimiladas pelo organismo. É necessário transformá-las em compostos mais simples e menores. Esse processo que transformação do alimento denomina-se digestão. Perfeito. Obrigado, Matheus. Então, a gente tem 3 macromoléculas, as proteínas, os lipídios e os carboidratos, que são ingeridos pela nossa boca. E o processo de digestão tem que quebrar essas moléculas em moléculas menorzinhas para que o nosso organismo consiga absorver. É isso aí que o parágrafo que o Matheus leu para o Arthur leu para a gente, quis dizer, certo? Durante a digestão, as moléculas dos alimentos sofrem a ação das enzimas, proteínas especiais, que transformam as moléculas menores para que possam ser utilizadas pelo nosso organismo. Tá? Então, enzimas são proteínas que conseguem pegar os nossos nutrientes e quebrar eles em nutrientes menorzinhos. Aí vocês têm aí na tela de vocês, para quem está vendo, aí eu estou com a apostila de vocês aberta, e aí tem carboidrato, proteína e lipídio, e no que eles se transformam, ó. O carboidrato, um amido, né, que é um carboidrato bem grande, ele é transformado, por exemplo, em açúcares menores, mais simples, como a glicose, certo? As proteínas, que também são macromoléculas grandes, são quebradas em molequinhas menores, chamadas de aminoácidos. Temos as gorduras, ali os lipídios, né, que são quebrados em ácidos graxos e literol, que são moléculas mais simples, menorzinhas, tá? Então vamos lá, começar a falar um pouquinho desse tubo digestório aí. As transformações. Quem vai ler para mim? A Laura vai conseguir agora, será? Talvez. Tá conseguindo, Laura? Quem falou talvez? Foi a Laura? Não, Não foi eu apareceu que nada. falei, porque talvez ela consiga, né? A gente deu algumas dicas e ela nos escuta meio pipocado, então ela pode conseguir saber onde a gente tá. Não tá conseguindo. Então lê para mim ali, Sofia, faz favor. As transformações que ocorrem. Pode ser? Tá bom. Eu consigo ouvir vocês, só que bem. Uhum. Alguém pediu para entrar aí na sala agora? Professor, posso ler? Pode, Letícia. Só espera um pouquinho aí. Que eu tinha peço para a Sofia ler. Quem entrou na sala agora, só para a gente colocar na chamada. Porque o nome ali eu não consegui perceber que era de algum... É o Matheus Miller. É o Miller? Tá, peraí. Deixa eu botar lá na chamada. Não, prof, porque já estava, só foi... Ah, ele já estava. Ele só voltou com outro login. Tá, beleza. Sem problema. Quem é que ia ler para mim? Letícia, só espera a Sofia ler um parágrafo e em seguida tu lê, pode ser? Sofia, leia esse então, por favor. Tá bom. Tá bom. Há transformações que ocorrem nos alimentos. São funções do sistema digestório, que se inicia na boca e determina no ânus. Desde o início, há um auxílio das glândulas anexas, as quais fornecem substâncias necessárias ao processo de digestão, tais como as enzimas. Enzima. Enzimas? Enzima, com Z. Enzima. Enzima. Zum, enzima. Enzima. Isso. Ao final da digestão, as moléculas menores podem ser absorvidas e enviadas para as células do nosso corpo. Isso. Letícia?
Ô, prof, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Sofia. As glândulas anexas ficam exatamente aonde? Eu só ouvi falar em glândulas salivares. Essa é uma. Essa é uma. Então, a gente tem na boca, a gente tem lá no pâncreas também. Então, durante todo o tubo digestório, a gente vai ter várias glândulas. A gente vai falar uma por uma durante o processo, tá? Mas a primeira tu já falou aí. Glândula salivar é a primeira. Perfeito. Letícia? Os órgãos? Ao final da digestão, Os órgãos. ao final da Os órgãos. Quê? Os órgãos. Na Tá bom. página 27. Os órgãos do sistema. Os órgãos do sistema digestório são a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. As glândulas anexas são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Perfeito. Ó, então, Sofia, ó, os órgãos já são aí. Boca, faringe, estômago. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso. As glândulas anexas, então são 3 aí, ó. As glândulas salivares, as que ficam na boca, o fígado e o pâncreas. Então, essas são as 3 glândulas anexas aí, que ficam próximas ao tubo digestório. Vamos lá. Boca. Quem quer ler? Boca. Prof, isso eu tinha estudado ano passado e eu não sabia disso daí, que o pâncreas, o fígado são anexos. Nem sabia que essa palavra aí existia. Anexo quer dizer que tá junto, tá do ladinho, né? A gente já mandaram seu e-mail? Às vezes a gente pode pegar e mandar um e-mail e mandar um anexo junto. O que é o anexo? Uma foto, um vídeo, alguma coisa assim. Então ele vai junto, né? Lateralmente, vai do ladinho. Isso vai ser anexo, tá? É glândulas anexas. Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra no sistema digestório. Uhum. É porque elas não fazem parte do tubo digestório em si, tá? E aí a gente não chama de órgão, a gente chama de glândula, até porque elas secretam substâncias que vão auxiliar na digestão, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá? Boca. Uma das 3 que não leu ainda. Quem gostaria de ler? O Matheus também já leu. Matheus não, o Arthur também já leu. Alguém? Não? Então vou eu. Pode ler sim, Arthur. É os dentes, né? Boca. É na boca que se... É na boca que se inicia a digestão dos alimentos. Ela é o primeiro órgão do sistema digestório e realiza a transformação dos alimentos por meio da mastigação, que os fragmenta. Digestão mecânica. É da insalização, na qual a comida é umedecida pela saliva, que tem enzimas responsáveis por iniciar a digestão dos alimentos que contêm amido, digestão química. Perfeito. Então, na boca, a gente inicia basicamente 2 processos de digestão. Um primeiro, que a gente chama de mecânico, que basicamente é a mastigação, né? Que tem essa função simplesmente de quebrar os nutrientes aí, o alimento que a gente colocou na boca. Mas também é na própria boca que se inicia a digestão química, onde substâncias químicas vão ser adicionadas para fazer a mesma coisa, quebrar essas substâncias que estão muito grandes para poderem ser absorvidas pelas nossas células. Arthur, pode continuar para a gente? Os dentes, não. A boca é formada por cavidade oral, dentes e língua. Ela recebe a saliva produzida pelas glândulas salivares. Isso, glândulas salivares. Perfeito. Então, não tem nem o que discutir, né? Temos a cavidade, que é a boca, os dentes e a saliva. A língua está ali, né? Ela também auxilia um pouquinho a nossa digestão, porque a gente, né, auxilia na mastigação, empurrar o alimento para o dente e tal. E em seguida também auxilia na deglutição do alimento. Continuando. Pode ler mais um, Arthur? Pensei que essa outra pessoa, desculpa. Os dentes são órgãos acessórios responsáveis pela fragmentação dos alimentos, auxiliando na digestão mecânica.
Eles diferem entre si quando ao aspecto e à função. Os incisivos têm a extremidade fina e afiada. A sua função é cortar os alimentos. Os caninos são pontiagudos e rasgam os alimentos. Os premolares e molares são achatados, especializados em amassar e triturar os alimentos. Então, incisivos são os da frente, né, os 4 da frente, é isso? Servem para cortar os alimentos. Os caninos para rasgar o alimento. E os premolares e molares são mais achatados, eles são especializados em triturar, amassar. São 8 incisivos, 4 em cima e 4 embaixo. Então, tá. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim, mas, prof, eu achei que canino era aquele que latia. Ou fala latim também, né? Conseguem na boca de vocês localizar os incisivos? Conseguem Acho que contar sim. no total quantos incisivos vocês têm? Ah, eu não sei. Contem para mim, por favor, quantos incisivos no total. No total. No total, 8. Isso. Tem 4 que eu falei em cima, mas também tem 4 embaixo. Também temos quantos caninos? Caninos 4 a gente tem 4. 2 em cima, 2 embaixo. E molares e pré-molares, hein? Quantos? 8. Ai, prof, quer dificuldade na sua vida? 8 também. Ué, só contar ali na boca, que tá na frente de vocês ali na tela, ó. 6. Ali na boca a gente consegue ver 2 pré-molares mais 3 molares, totalizando 5 em cima à direita. Então, 5 mais 5, mais 5, mais 5, total? 20. 20. Então, quantos dentes são no total? São Essa 42. boca que está aí na frente. 20 mais 4, 24. 32. Mais 8, 32. Perfeito. Essa boca que está na nossa frente aqui tem 32 dentes, é isso? Muito bom. Continuando. Prof, pra que tanto dente? Que Ué, a gente desnecessário. acabou de ler a função deles. Para que eles servem? Sim, mas eu arranquei dois dentes achatados pra baixar os caninos. Mas arrancou porque aqueles mais lá de trás não tem tanta função assim. A gente consegue continuar se alimentando normalmente, mesmo com os lá de trás sendo retirados, tá? Ou às vezes são os de leite também, né? Sim. Não, o meu era tudo permanente. Daí era 2 que ficavam super próximos aos caninos, daí teve que arrancar pra juntar. Não, é normal também isso. A gente consegue se alimentar normalmente na falta de 1 ou 2 dentes, né? Aliás, hoje em dia a gente tem tecnologia, a gente consegue substituir. O que não impede, né, de nós tenhamos que fazer aí a higienização desses dentes aí, porque nada melhor do que os dentes naturais da gente na nossa boca, né? Mais que tenham próteses aí que são funcionalmente muito boas, mas não, né, substituem a altura, né, exatamente como são os permanentes normais. Vamos lá. A língua é um órgão muscular com bastante mobilidade. E que, entre outras funções, faz a deglutição, ato de engolir, e tem sensores que captam o gosto dos alimentos. As glândulas salivares produzem e liberam na boca a saliva, a qual contém enzimas responsáveis por iniciar a digestão do amido. Onde que tem amido, professor? Basicamente, nos pães, no arroz, no macarrão que vocês comem. Esses são os principais exemplos que vocês conhecem, tá? Transformando em moléculas menores. Esse processo faz parte das reações da digestão química dos alimentos. Depois de bem mastigados e insalivados, os alimentos formam uma massa pastosa denominada bolo alimentar, que é posteriormente engolida. Faringe, quem vai ler para mim? Prof, pode eu? Pode. A faringe. A faringe é um órgão da forma de um tubo comum aos sistemas respiratório e digestório. Pode continuar. Mas quando nós comemos, o que acontece para que o alimento não entre nas veias respiratórias? Quando o alimento é levado para a língua para ser engolido, uma cartilagem denominada epiglote,
que fica... Epiglote. Epiglote, que fica logo abaixo da faringe, curva-se e fecha entra da laringe, órgão E do fecha a sistema... entrada da laringe. Fecha A entrada da laringe. Órgão do sistema respiratório, fazendo com que o bolo de carne, bolo alimentar, vá para o estômago. Nossa, essa foi difícil. Esôfago. Ô, Então, olha professor, só. A faringe, ela é o órgão responsável ali, né? Ele está tanto no sistema respiratório quanto no sistema digestório. Ou seja, passa comida e ar por ele, né? Então tem que ter alguma coisa para separar o que é ar para ir para o pulmão, o que é comida e água para que vá para o nosso estômago. Então, quem é que é responsável por fazer essa separação é a epiglote, que é um pedacinho de cartilagem que tampa, né? Ele tampa a laringe, para que não vá comida para a parte do nosso pulmão. Então, a faringe é o órgão que faz parte dos dois, e a epiglote separa o que vai para o esôfago e o que vai para a laringe. O que vai para o esôfago é apenas comida e água. O que vai para a laringe é o ar que a gente respira. Certo? E, prof, como sabe que a comida está indo para o lugar certo? Tipo, que não vai cair sem querer algum pedaço de comida no nosso pulmão? Olha, acontecem acidentes, tá? Existem acidentes, sim. E são bem perigosos, né? Por isso, na hora de comer, a gente tem que estar sentadinho, paradinho. Ninguém deve comer deitado, né? Para que não ocorra esse tipo de problema. Mas quem é responsável por fazer isso é justamente a tua língua e a epigote, tá? Deixa eu ver se eu tenho um videozinho aqui para mostrar para vocês. Prof, tu quer me Mostrar maltratizar? a deglutição, tá? ô, professor, o engraçado é que toda essa parte de comer e engolir essas coisas assim, vai muito rápido, né? Aqui parece que é super devagar, mas é super rápido. Ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Deglutição, acho que é esse aqui que vai aparecer. Deixa eu Professor, estou ouvindo de apresentar. novo. Ainda bem. Peraí que tá passando uma propaganda aqui. Prof, tu saiu? Eu saí. Não tô aqui. Tu saiu? Não, esse A aqui não, apresentação? do vídeo. Ah, saiu só a apresentação. Peraí que eu vou voltar com outra Parece que teu apresentação. irmão gêmeo saiu pro. Aqui. Segura aí que eu vou mostrar para vocês. Ó. Vocês estão ouvindo? Não. Não. Eu estou, yes. Deixa eu ver se não, eu tu consigo mandar tô o áudio ouvindo. para vocês, tá? Peraí, só um segundinho. Eu quero ver se manda o áudio junto. Uma janela. Compartilhar a janela. Gimena, dá para compartilhar o áudio? Tem que tirar o fone. Por quê? Porque o fone bloqueia o áudio. Quando tira o fone, ele Tá, e aí faz o quê? Quem é aquela? Microfone. Não dá para ouvir, professor. Eu tô vendo. Vendo até eu tô, mas ouvindo não. Alô! Agora estão me ouvindo, né? Não estão ouvindo o vídeo, mas estão me ouvindo, né? Então eu vou explicar para Exato. vocês, já que não está dando para a gente ouvir o vídeo, tá? Então, olha ali o bolo alimentar e olha aqui, ó, a epiglotezinha aqui, ó. Esse pedacinho de cartilagem vem e tampa ali a laringe. A comida vai só pro esôfago, né? Então, ó, a comida entra e ele tampa e não deixa entrar. O que não impede que ocorram acidentes. Porque a gente tem que estar sempre sentado na hora de comer, né? Quietinho na hora que está comendo para que a comida não venha para cá. Porque se a comida vier para cá, provavelmente você vai morrer, né?
Então, sentado quietinho sempre na hora de comer, nada de correr e comer ao mesmo tempo. Mas, ô professor, se a comida não entrar no outro coisa lá, a gente não. O corpo a gente não tosse para poder ver se sai? Sim, exatamente. Tosse para poder ver se sai. E se não sai? Aí eu não sei. Exatamente, esse que é o problema. Né? Às vezes acontece uma coisa ou outra, acaba indo um pouquinho de alimento ali, só tossindo. Aí beleza. ferrou. Mas comer deitado pode ser que a quantidade seja muito grande, né? E mesmo que tu fique tossindo, esquece, não vai ter o que fazer. A pessoa provavelmente vai morrer E, asfixiada. prof, é por isso que nossos pais falam, ó, tu acabou de comer, não vai ficar correndo, ou quando a gente tá almoçando, né, não corre, tu acabou de comer ou tu tá comendo. Tem que esperar o organismo fazer a digestão, exatamente. Vamos continuar? Deixa eu ver que horas são. 7h15, vamos embora. 7h15. 3h15, 3h17. Esôfago. Quem vai ler para mim? Eu. Por favor. Trata-se de um tubo muscular que se limita em sua parte superior com a faringe e na parte inferior com o estômago. Em um indivíduo adulto, mede entre 20 e 25 centímetros de comprimento. O esôfago realiza movimentos para levar o bolo alimentar até o estômago, os quais são denominados movimentos peristálticos. Ah, professor, o que é movimento peristáltico, né? É exatamente o que está acontecendo aqui. Algo que aperta, né? Vocês estão vendo que aperta o alimento e empurra ele para baixo. Vai apertando e empurrando ele para baixo, para que o alimento desça até o estômago. Falando em estômago, vamos para o estômago. Laura, lê mais um para mim? Leio. Estômago. O estômago é um órgão muscular oco ligado ao esôfago em sua porção superior e ao intestino delgado em sua porção inferior. O estômago é revestido. Pode continuar. O estômago é revestido internamente pela mucosa gástrica, onde é produzido o suco gástrico, um composto formado por uma enzima que digere as proteínas, a pepsina e por ácido clorídrico que age nos alimentos e permite a atuação das enzimas. O muco que reveste as paredes internas do estômago protege o órgão da ação do suco gástrico. Porque senão o suco gástrico iria digerir o próprio estômago, tá? Então tem que ter esse muco aí que protege o nosso estômago, a nossa parede interna do estômago. O estômago também realiza movimentos peristálticos que, além de auxiliar a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico, elas impulsionam o alimento até o intestino delgado. Após sofrer a ação do suco gástrico, o bolo alimentar tem sua estrutura alterada, passando a ser chamado de quimo, e é lançado aos poucos na parte inicial do intestino, que está aqui, ó. Aqui é a parte do intestino delgado, essa primeira pedacinho que a gente chama de duodeno. É ele, o principal órgão que faz a absorção de nutrientes para o nosso organismo, certo? Então, até agora, até o estômago era só para digerir, quebrar. Agora começa a parte de absorver, de absorção, certo? Intestino delgado. Quem não leu ainda, quer ler para mim? Por favor. Alguém? Não? Então vou ler uma. Intestino delgado. Oi? Eu já li, mas eu posso usar? Pode ler de novo. O intestino delgado é uma parte do tubo digestório que, em indivíduos adultos, mede cerca de 6 metros de comprimento e 4 centímetros de diâmetro, subdividindo-se em duodeno, jejuno e íleo. Jejuno e íleo, perfeito. O duodeno constitui a parte inicial do intestino delgado. Nele ocorre a liberação de suco pancreático, suco entérico e da bile, que auxiliam na digestão.
O suco pancreático proveniente do pâncreas é formado por várias enzimas que agem sobre as proteínas, gorduras e carboidratos. O suco entérico é produzido pelo próprio intestino delgado e também apresenta enzimas digestivas. A bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Formada por sais, ela age sobre as gorduras, preparando-as para ser digeridas pela ação das enzimas do suco pancreático. Exatamente. Pode continuar ali até o finalzinho. O jejum e o íleo compõem a maior parte do intestino delgado, no qual os nutrientes são absorvidos. Para aumentar a superfície da absorção, a mucosa intestinal apresenta grande número de pequenas dobras chamadas vilosidades. Isso, Em aqui sua assim, parte final, aqui assim, ó, só um segundinho. Ó, o que são essas microvilosidades? É isso aqui, ó. O que era para ser só um pedacinho de pele desse tamanho aqui, transforma-se em tudo isso aqui, né? Essas são as vilosidades. E eles têm a finalidade de aumentar a área de contato dos nutrientes com a pele, que é o que vai absorver ali. Não a pele, mas a mucosa do intestino, tá? Pode ler o último ali, por favor, Laura. em sua parte final, o intestino delgado se comunica com o intestino grosso. Esse que é o próximo. Mas ainda não. Pode continuar ali os dois últimos parágrafos, Laurinha, por favor. Algumas pessoas podem apresentar sensibilidade ao glúten, um conjunto de proteínas encontradas no trigo, no centeio e na cevada. Nessas pessoas, o organismo reage a essas substâncias, o que acaba afetando as vilosidades intestinais e, consequentemente, a absorção de nutrientes. Essa doença é chamada de doença celíaca. Celíaca? E a melhor maneira de combatê-la é evitar todos os alimentos que contenham glúten. Os danos à vilosidade da parede do intestino delgado prejudicam a absorção dos nutrientes, causando atrasos no crescimento, anemia por carência de ferro, perda de massa óssea, diarreias e irritação na pele. Isso. Então, aqui está a parte normal, né, das velocidades, e aqui está sem essa parte de absorção. Nossa, os cachorros soltaram aqui. Então, prof, essa parte que tem é aqueles que tem aquela tal doença de ter intolerância a glúten, aquela ali é normal? Isso, exatamente aquilo que acontece. Exatamente isso. Professor, a minha irmã mais velha, a gente sempre comeu glúten, a gente sempre comeu assim normal, né? Só que aí, agora, ela começou a sentir umas dores fortes no estômago, e aí ela começou a tentar evitar o glúten por mais ou menos uma semana. Ela não aguentou muito tempo, mas tentou. E aí parou de ter um pouco essa dor, só que daí quando voltou, começou a ter de novo mais ou menos. Só um pouco mais fraca, porque ela tinha ficado um pouco sem, só que ela continuou tendo. Certo. Tadinho. Pior é que é uma doença que não tem tratamento, né? A única coisa que a gente faz é continuar. Ela até tem tratamento, mas não tem cura, né? Tem que evitar a ingestão desse tipo de alimentos aí. Vamos lá, então. Intestino grosso. Alguém? Vou ler eu, então. Pode ler, Sofia. Intestino grosso. O intestino grosso é um tubo muscular que mede em pessoas adultas cerca de 1,5 metros de comprimento por 7 centímetros de diâmetro. Tem início... Diâmetro. Tem início no final do íleo e termina no canal anal. Anal, quer dizer. Isso. Pode continuar. Esse órgão não secreta sucos digestivos e sua principal função é a absorção de água e de sais e formação do bolo fecal, fezes.
No intestino grosso existem muitas bactérias que vivem harmoniosamente conosco. Elas produzem vitaminas como algumas, no exemplo B e vitamina K. Essas bactérias constituem nosso microbioma intestinal, popularmente conhecido como flora intestinal. Isso, Nossa, eu não flora sabia intestinal. Então, nós temos um monte de bactérias dentro do nosso intestino, e essas bactérias são benéficas, elas não causam doenças no nosso organismo. Inclusive, elas produzem aí, pela leitura da Sofia, a gente viu que elas produzem vitaminas do complexo B e também vitamina K. Ou seja, são bactérias benéficas para o nosso organismo, né? Continuando, o reto é a parte final do intestino grosso, termina em uma região estreita denominada canal anal, a qual se comunica com o interior, aliás, com o exterior, pelo ânus, que é por onde são eliminados os resíduos dos processos da digestão. Fígado e pâncreas. Quem vai ler para mim? Prof, eu posso contar uma piada? Eu não sabia que no intestino tinha canal. Eu só sabia que tinha canal aqui na TV. Todo o nosso tubo digestório, ele é um canal, por se dizer, né? Ele é um tubo digestório. Então, ele começa na boca e ele termina lá no ânus. Então, ele é um canal, né? Como se ele fosse um caninho, certo? Vamos lá, então. Quem vai ler? Fígado e pâncreas. São os anexos. Pode ler. Juntamente com as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas constituem as glândulas anexas ao sistema digestório. Esses órgãos não entram em contato direto com os alimentos, mas produzem sucos digestivos que realizam a digestão química dos alimentos. O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Em relação à digestão, o fígado produz a bile, que fica armazenada na vesícula biliar e é gradualmente secretada no duodeno para auxiliar na digestão dos lipídios. O fígado também executa funções relacionadas a outros processos metabólicos, tais como álcool, medicamentos e poluentes, etc. O pâncreas produz diversas enzimas digestivas que são lançadas no duodeno. Ele também está relacionado ao metabolismo de açúcares, produzindo hormônios que regulam a glicemia, ou seja, a taxa de açúcar no sangue. Professor, você está mutado. Voltei, desculpa. Então, o fígado é um anexo extremamente importante aí para a nossa digestão. Apesar de ele não entrar em contato direto com os alimentos, né? É ele quem produz, por exemplo, a bile, que é armazenada lá na vesícula biliar e injetada lá no duodeno, para auxiliar a digestão dos alimentos, principalmente das gorduras, dos lipídios, né? Mas também é ele responsável por fazer um monte de coisa dentro do nosso organismo. Dentre eles, controlar aí o açúcar ou mesmo o álcool ingerido pelo nosso corpo, certo? Continuando, cuidados para a saúde, para a gente já ir para a parte de atividades. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, tá? Há muitas doenças e problemas relacionados ao sistema digestório, pois ele envolve vários órgãos que estão em contato direto com o ambiente externo, seja pela boca ou seja pelos alimentos. Entre essas doenças estão as infecções por vermes, infecções por vírus, bactérias, doenças causadas por carências ou excessos de nutrientes e até mesmo por problemas emocionais. Para prevenir algumas dessas doenças, como as verminoses e alguns tipos de intoxicações virais e bacterianas, é necessário boa higiene, como lavar as mãos antes do preparo dos alimentos e das refeições e lavar cuidadosamente os alimentos, especialmente aqueles que são ingeridos crus. A carência de nutrientes,
As carências nutricionais podem ser evitadas com uma alimentação balanceada e variada, preferencialmente com a inclusão de frutas e verduras. Os excessos alimentares também são prejudiciais e devem ser evitados. A ingestão excessiva de doces, refrigerantes, alimentos processados, entre outros, pode ser nociva para a saúde e ocasionando sobrepeso e até mesmo obesidade. Usar muito sal no preparo dos alimentos pode ser prejudicial para as pessoas que apresentam disposição para hipertensão, né, a pressão alta, assim como a ingestão das gorduras animais que podem ser consumidas com moderação, ou seja, pouco. Vimos que durante a passagem de restos alimentares pelo intestino grosso, que há absorção de água e consequente formação de fezes. Quando o trânsito intestinal está muito acelerado, seja por intoxicação ou infecção, ou até mesmo por nervosismo, os restos alimentares passam sem que a água seja absorvida dessa forma correta. É isso? Absorvida da forma correta. Isso provoca a saída de fezes ainda liquefeitas, caracterizando o que a gente chama de diarreia, um sintoma comum para muitas doenças. Muito bem, pessoal. Faltam 3 minutinhos. Eu vou deixar aqui os deveres para vocês. Ó. Página 33, exercício 1, 2, 3 e 4. Eu vou ler esses dois últimos aqui, mas já vou deixar os deveres, tá? Página 33, exercícios 1, 2, 3 e 4. Úlcera. É um nome comum dado a diversos tipos de lesões no sistema digestório. As úlceras podem aparecer principalmente no estômago, no esôfago e no duodeno. Essas lesões ocorrem porque as células estão se renovando constantemente e o suco gástrico, que é extremamente ácido, pode deixar a área irritada, originando, com o passar do tempo, uma lesão. O nervosismo e o estresse estão relacionados ao surgimento de úlceras, mas há outros fatores, como as inflamações por bactérias, principalmente a bactéria chamada de Helicobacter pylon, ou a H. pylori, né? A gastrite é uma inflamação de... É pylori ali, né? Eu li pylon, mas a gente chama de H. pylori, tá? Porque tá ruim de ler aqui na tela. A gastrite é uma inflamação do estômago caracterizada pela dor, azia, náusea, entre outros sintomas, pode ter origem crônica ou aguda. A gastrite aguda está ligada à situação passageira com um alimento contaminado, né, de determinados tipos de medicamentos e estresse. No caso da gastrite crônica, uma das causas mais comuns é também a infecção por H. pylori. Outros fatores estão relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas e fumo. Então, falta aí um minutinho para eu liberar vocês. Então, as atividades para vocês fazerem são as da página 33 e 34. O exercício é o número 1, número 2, número 3 e número 4. Pode falar. Prof, então, como... Não, ainda não. Prof, então, como que a gente sabe o que é azia?